E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu trago a minha análise sobre os capítulos 3 e 4 da segunda temporada da HQ de Life is Strange, então já sabem, né? O capítulo já começa mostrando a Chloe junto dos Raigsias em uma parada nas terras do deserto. Não é especificado, mas a Chloe está falando com alguém no telefone. E eu fico imaginando se seria o David. Pra quem não sabe, eu mostrei no Anime Nerd History sobre a Chloe e a Max uma referência a elas em Life is Strange 2, onde o David está falando com a Chloe. E se eu não me engano, ele estava em um deserto também, mas pode ser que não haja nenhuma conexão. Voltando ao capítulo, vemos que Chloe está fazendo alguns desenhos em um caderninho ou agenda, enfim. E um dos desenhos é a Vic Chatória, que pelo que parece, com alguns porquês escritos. Obviamente até eu estranharia só de ter uma conversa civilizada com a Victoria. E um dos outros desenhos é a Max como uma call girl, o que mal sabe ela que realmente aconteceu na outra realidade. Cara, a Chloe desenha bem, né? Eu mesmo só sei fazer uns palitinhos. Depois de arrumarem a van, não graças a Chloe, todos estão prontos para botar o pé na estrada de novo. Porém a Chloe tem que buscar o Tristan, já que ele não está perto deles. E é aí que a Pix pergunta a Chloe sobre o Tristan. Mesmo que ela tenha dito que são amigos, ela nunca mencionou ele antes. E aí a Chloe fica toda boba, sem jeito, e inventa o que dá na telha, dizendo que ela e a Max conheciam o Tristan lá de Arcadia Bay. E a Pix fica tipo, ele estava lá? Quando? Enquanto a Chloe tipo, não, a gente só conhecia ele antes. O mais engraçado é o trocadilho da Chloe. É um cara que aparece do nada, tipo, resumindo, é um cara que fica invisível, só isso mesmo. Agora, a Pix, eu não sei vocês, mas tá cheio de perguntas, o que me leva a crer que ou ela tá tendo uma pré-queda no Tristan, ou ela tá desconfiada, porque afinal, ele apareceu repentinamente e deixou a Chloe mais feliz de repente. Em compensação, na outra realidade, o trio Chloe, Rachel e Max estão em uma lanchonete, e depois de verem a logo da Chloe para os Raigsias no jornal, elas fazem um brinde a isso. A Max, como podemos observar, ainda espera por algo relacionado do Tristan, até uma mensagem, mesmo ela sabendo que os celulares não cobrem conexão com outras linhas do tempo. Aí de repente a Rachel vê que um cara que estava saindo da lanchonete acabou deixando algo cair. Ela então avisa o rapaz e logo depois a página mostra esse cara por inteiro. E vemos que é o Brod, eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? O Brod, pra quem não conhece, é um personagem de Life is Strange 2. E olha a ironia aí, segunda temporada, segundo jogo, cara, é muita coincidência pra ser só coincidência. Mas eu dei destaque pra ele aqui mesmo, porque isso prova que os jogos e as HQs têm uma certa conexão. Inclusive, até mesmo o True Colors terá uma prequel em formato de HQ. Do outro lado, na linha do tempo original, vemos o Tristan frustrado por não ter conseguido ficar invisível. Na visão dele, ele achava que seus poderes estavam voltando. Ele mesmo se questiona de que se não é os poderes, então o que foi aquilo que ele sentiu em Tombstone? Outro, inclusive, aqui é que no vídeo passado, se eu não me engano, eu disse que a Chloe original não viu a sua outra versão no espelho. Mas corrigindo, ela deve ter visto sim. Eu percebi olhando essa parte no vídeo que eu soltei na sequência passada e também pela fala agora do Tristan. Ao voltar para dentro do que aparenta ser no clube, o Tristan compartilha seus pensamentos com Chloe sobre Tombstone e sobre ela ter achado que por um momento viu uma outra versão dela mesmo. Chloe afirma, mas diz que isso seria impossível sem a Max por perto. E aí que Tristan diz que pensou sobre como ele faria aquilo de novo, como ele voltaria para casa, só que ele não pensou no que a Max faria nesse caso. E aí que eles chegam à conclusão de que as linhas do tempo podem estar sim conectadas, que a Max pode estar em El Paso também. E aí temos alguns pensamentos e a música rolando. E eu achei a letra da música muito interessante, e ela diz assim: o espírito de uma mente esquecida, você está aqui comigo, mas está a anos de distância. E eu gostaria que você cruzasse o véu e ficasse. Se você escolher ir, espero que saiba, eu vou amar seu fantasma. Eu não sei vocês, mas eu já quero essa música gravada na vida real nas plataformas de áudio da vida. Agora seguimos aos pensamentos que é da Chloe pelo que aparenta. Porque ela está comigo nessa viagem. Porque estamos todos conectados no mesmo caminho. Enquanto na outra linha do tempo, após o término do show dos Raigsias, cada um vai para um campo, porém está caindo uma baita de uma chuvona, viu? No meio da estrada, o trio percebe que tem uma árvore prestes a cair. Não só prestes, mas como literalmente ela cai, bloqueando parte da pista. E aí a Max pergunta se elas também ouviram. E Chloe, no entanto, diz: não precisei ouvir, eu vi. Bem,
Eu até então estava concordando com a Chloe, até que a Max disse que não se referia à árvore. Quando ela sai da Kombi, Rachel e Chloe se lembraram dos Haixias, que também saíram logo após elas. Elas saem e também observam a van da banda tombada. Antes mesmo da Max aparecer com as mãos estendidas, eu já sabia que ela iria consertar a situação, que ela iria rebobinar o tempo. E não deu outra. Só que antes disso, a Chloe interrompe ela por alguns minutos, perguntando se elas não deveriam alguma coisa primeiro. Acreditem ou não, eu não peguei essa referência. E aí imediatamente vemos quem? O garoto Tristan. E eu fiquei tipo, o quê? Como é que é? E aí ele pede pra Max não fazer o que estava prestes a fazer. E de repente, todo mundo sumiu. Somente a estrada e a Max são vistos. E bem, no cantinho tem o quê? Esta ação terá consequências. Meu amigo, fudeu, mas vamos dar seguimento. Cara, é engraçado que quando eu tô roteirizando e gravando o áudio do vídeo, eu só li o 2.3 e comecei a fazer análise. Só que pra vocês é tudo numa tacada só, enfim, o poder da edição. Iniciando o último capítulo da temporada, já podemos ver que a Max rebobinou o tempo muito mais do que esperado, voltando para a hora que o show dos Haixias já tinha acabado e eles estavam arrumando as coisas para irem embora. Dex até mesmo chega a perguntar sobre essa demora da Max. A Chloe então responde que achava que ela estava atrás dela. Depois que os Haixians entram na van, só sobra a Rachel e a Chloe. A Chloe novamente volta a se perguntar onde é que está a Max. A Rachel então pergunta se ela foi ao banheiro, e a Chloe diz que não faz ideia, que talvez ela já poderia estar na van, ou Kombi, eu prefiro chamar de Kombi, enfim. E ela até comenta que Max odeia esse tipo de clima e deixa ela nervosa desde que voltou. E por que será que ela tem tanto medo de tempestade, né? Inclusive eu achei que a Chloe já estivesse ciente da tempestade. Provavelmente a Max não contou tudo desde a Chloe e a tempestade na primeira temporada. Ou foi um furo, ou também pode ter sido eu que vi coisas demais. E de novo, por sinal. Então a página mostra pra gente que a Max está no meio da estrada, se perguntando se aquele que ela viu antes de rebobinar o tempo era o Tristan. Ela fica completamente arrasada, porque na primeira oportunidade do Tristan voltar para essa linha do tempo, a Max estraga tudo. Ela ainda se rodeia de perguntas como vemos, perguntas do tipo, será que isso também aconteceu na outra realidade? Ele estava pedindo ajuda? E depois logo em seguida o celular dela toca, ela atende e diz a Chloe que está mais adiante, literalmente na estrada, e fala que pode ter feito caquinha, e uma das grandes inclusive. Depois a página mostra pra gente o nosso garoto Tristan na realidade original, e bem, ele também tá cheio das dúvidas, fica sem entender completamente nada do que viu. Aí ele vai perguntar as horas para o pessoal que está no banco da frente, mas ninguém dá atenção. Ele percebe que o Lawrence e os outros estavam falando dele, sobre ele supostamente estar exausto. Ele então pergunta se estão falando dele mesmo, e depois ele fala que está bem, e se podem parar a van, mas ele é totalmente ignorado. Tempos depois, após pedir novamente para Pix e a Chloe pararem a van, e ninguém dar a mínima, ele percebe que está invisível. Ele chega a tocar no Lawrence para ver se isso é realmente verídico e bem, mais irreal que isso é impossível. Sua mão atravessa por dentro do Lawrence. Cara, bons amigos é aqueles que falam de você, mas nem reparam que você em si não está onde deveria estar. Mano, como ninguém reparou nisso? Mas tudo bem, a gente vê você, garoto Tristan. Voltamos então para a nova linha do tempo, no meio da estrada, onde a Chloe e a Rachel chegam. A Chloe se aproxima de Max e pergunta se ela está bem. A mesma afirma que não se trata dela, mas sim dos Haixias. Chloe então diz que ligou para eles a pedido da própria Max, dizendo que ela supostamente viu uma outra bolsa lá no local onde foi o evento deles, ou seja, fazendo com que eles não passassem por essa estrada onde a árvore cairia, causando um acidente com a turma dentro da van. Só que é aí que a Chloe percebe que tem algo de errado, e ela pergunta a Max o que tá rolando, e checkmate, a mesma entrega que rebobinou o tempo, dizendo que precisava, pois a van estava virada e eles estavam embaixo da árvore quando caiu. A Chloe pergunta a Max se ela chegou a verificar se havia alguém ferido antes de rebobinar o tempo. Max até tenta se explicar, mas acaba confessando que não verificou. E a Chloe então corta o que ela estava prestes a falar e pergunta se ela e a Rachel também estavam no local àquela hora. Max afirma que sim, e a Chloe pergunta quão longe a Max foi dessa vez. Então ela responde que provavelmente 10 minutos ou mais antes do acidente, e diz ter visto o Tristan também. Bem, já deu para perceber que a Chloe não tá muito feliz com essa atitude da Max. E sendo bem sincera, eu até acho que ela foi meio precipitada em rebobinar o tempo antes de ver se algo realmente tinha acontecido. A prova disso é que de alguma forma o Tristan estava lá, mas pode ser que não também, pelo menos não na visão da Rachel ou da Chloe, mas sim da Max. Tempos depois, em um estabelecimento, o trio está conversando sobre o ocorrido e a Max ainda diz que poderia ter voltado no tempo para quando viu o Tristan e perguntar a ele sobre a Chloe, no caso a Chloe da realidade original. No entanto, a Chloe dessa realidade não fica nada contente e começa a perder a paciência com a Max, dizendo: e se eles evitaram um acidente?
Você voltaria para uma época que eles arriscaram tudo? E se eu não ligar para você dessa vez e atrasar a banda? E se nossos amigos dirigirem direto para aquela árvore novamente nessa realidade? Você arriscaria tudo isso para quê? Para verificar o que poderia ter acontecido em outra realidade? Cara, eu nem preciso dizer que essa parte é de arrepiar até os cabelos do cu. A Chloe realmente ficou mais pistola que o normal, e eu até então estava achando ela de arrogante de certo modo. Só que logo deixei de pensar isso, e eu vou mostrar o porquê já já. Dito isso, a Max disse que queria verificar se a Chloe da outra linha do tempo está bem e segura. Mas a Chloe ainda assim continua o sermão, dizendo: eu sou eu, esta sou eu, Chloe Price, porra. E enquanto estamos nisso, eu meio que gosto da minha vida, então eu não aprecio você apagar pedaços dela sem minha permissão. E no meio dessa discussão, a única perdida aqui é a Rachel. Ela pergunta do que a Chloe está falando e insinuando, e a mesma responde a ela dizendo que em Sedona, com os amigos dela de Hamlet, houve um acidente e um deles acabou caindo, no caso o Lawrence, mas que agora tá tudo bem porque a Supermax rebobinou o tempo, fazendo aquilo nunca acontecer nessa nova linha do tempo. Logo a Max ataca em sua defesa, dizendo que sim, ela rebobinou o tempo porque um deles caiu da saliência de um penhasco. E a Rachel pergunta quem era essa pessoa e a Chloe logo diz que não importa porque isso nunca aconteceu e que elas tiveram mais alguns minutos de suas vidas rebobinadas no processo. Novamente a Max ataca em sua defesa dizendo e perguntando o que ela deveria ter feito, se deveria ter pedido desculpas por ter ajudado, se deveria ter deixado o acidente acontecer. E a Chloe no entanto diz que ela deveria analisar a situação antes de bancar uma heroína. A Max diz que sabe que Chloe estava preocupada com ela usando seus poderes, mas que ela não faria isso se não precisasse, mas que ela já disse a Chloe que se sente mais forte e os sangramentos nasais não estão acontecendo. E aí a Chloe se levanta mais puta ainda e diz a Max que tudo isso não é sobre ela e também não se trata só dela. Ela lembra a Max do que ela mesma disse: em Chloe Price eu confio. Então ela pede pra confiar agora. Às vezes a vida tem de ser uma merda e coisas merdas acontecem, só que às vezes as coisas ruins levam diretamente a coisas melhores. Ela sabe que o que a Max faz é incrível, mas ela não tem o direito e nem poder de escolher o que vai ser mantido e o que não vai. Então pede a ela para considerar isso, que a cada mudança não planejada e impossível que a mesma faz, varia o curso delas em relação ao da própria. E terminando o seu Fatality, ela completa dizendo que não precisa de um Warren para lhe dizer isso. Cara, rapaz, não tem o que dizer, eu simplesmente destaquei uma das melhores partes aqui. E bem, ela conseguiu deixar a Max sentida. Até a Rachel tenta confortar ela, dizendo que a Chloe tá zangada, mas ela concorda, justamente porque ela já tentou fazer isso uma vez, pensando que poderia melhorar as coisas, só que na verdade ela não poderia. Resumindo, uma clara e evidente referência ao episódio 4 de Life is Strange, onde ela resetou a linha do tempo, salvando o pai da Chloe, só que quando ela fez isso, só piorou as coisas. Então no lugar de William, a Chloe sofreu um acidente que a deixou paralítica. E é aquilo que eu também disse no I Am Nerd History, ela aprendeu de certa maneira que não dá para ser tudo como ela almeja e que suas habilidades não foram feitas para serem usadas dessa maneira. Agora, antes de ir pro final, eu quero destacar algo que é justamente o completamente para podermos criar certas teorias. Bem, depois da Chloe ligar para a banda dizendo que havia uma bolsa no local, os Haixias percebem a demora da Pixie, então Dex se propõe a ir lá dentro para achar ela e a tal bolsa. Quando ele entra no camarim da banda procurando pela Pixie, ele consegue encontrar ela no chão agachada, e ela diz que sente muito, mas não conseguiu encontrar a tal bolsa. Dex então agacha e abraça, pedindo para ela esquecer isso e que provavelmente a Chloe devia ter visto coisas demais. E por fim pergunta a ela se ela está bem, e a mesma responde que agora está. Um comportamento no mínimo estranho, né? Tipo, podia até parecer em primeiras impressões que ela está chateada por não achar a tal bolsa, mas a próxima página vai mostrar que pode não ser bem isso. Retornando à linha do tempo original, durante a passagem pela estrada, o pessoal da van se depara com a árvore caída, bloqueando a pista, e a Chloe diz a Pixie que não sabe como ela conseguiu ver a árvore caindo e que poderia ter sido bem pior. Ao descerem da van, Laura se pergunta se deviam acordar a Bella adormecida, que convenhamos não está tão adormecida assim, mas um dos integrantes do Haixias diz que não, para deixar ele lá, já que ele precisa tanto de um descanso. Tempos depois mostra o garoto Tristan dizendo a si mesmo que ninguém pode ouvir e nem ver ele. Ainda diz que a Max mandou ele de volta, mas não foi ele mesmo que o salvou desse acidente. Logo ele começa a se especular sobre quem fez isso e se simplesmente isso não deveria acontecer nessa linha do tempo ou outra coisa. Aí quando a Chloe e a Pixie olham para dentro da van, a Chloe se pergunta para onde diabos o Tristan foi. Bem, primeiramente de novo,
Como ninguém reparou nisso no começo? Que amizade bela, né, meus amigos? Eu tô achando que o Tristan é tipo aqueles pessoal do TikTok na trend de ficar parado enquanto os amigos caminham pra ver se alguma hora eles notam a sua falta. E bem, aí a Pixie manda um hey para o Tristan, tipo, como é que é, minha amiga? Você pode ver ele? E mano, é sério, isso é de pirar a cabeça. Eu sempre achei ela estranha, no bom sentido, claro. E nesse capítulo eu achei ela mais ainda. E provavelmente aqui está a resposta. Será que a Pixie tem alguma espécie de poderes? Eu particularmente acredito que ela tem sim algo especial e se ambas as Pixies estarem conectadas. Eu falo isso justamente pelo jeito que a Pixie da nova linha do tempo estava quando o Dex a encontrou. E de qualquer forma, isso só vai ser respondido na próxima temporada, que inclusive está prevista para sair em 7 de julho, traduzida no site do projeto Dark Room. Bem, antes de finalizar esse vídeo, obviamente deixo os créditos total ao projeto Dark Room e também ao recém-chegado username Justice, que também está ajudando nas traduções. E como de praxe, eu tenho que dizer, a tradução está excelente. Obrigado por estarem sempre mergulhando de cabeça nesse projeto, cara. A única reclamação que eu tenho aqui, que não é bem uma reclamação, é sobre os formatos de ler. Eu não sei se tem alguém da equipe assistindo esse vídeo, mas se tiver, gostaria de saber se é possível e se rola uma versão PDF ou algo parecido, porque pelo menos pra mim no PC é muito difícil de conseguir ler na plataforma, e o site nem permite dar zoom. Tipo, é possível dar zoom sim, mas a imagem em si da HQ não aumenta, e eu sou meio cegueta, então é meio difícil ficar forçando a vista na tela. Mas eu entendo o lado deles, porque eles já tiveram suas traduções colocadas por aí na internet sem ao menos recebendo os créditos. E convenhamos, isso é foda, né, cara? Principalmente se o material sai do seu próprio bolso. Mas é só uma dúvida mesmo, de resto é tudo ótimo. Obrigado a você que viu até aqui. Se você gostou do vídeo, por favorzinho, deixa esse like que vai me ajudar demais. Se inscreva também no canal e ative o sininho das notificações para assim receber os próximos vídeos que vão saindo, principalmente se você gosta desses tipos de conteúdo. Me siga também nas redes sociais, @imais_ufc no Instagram e @eusomais no Twitter. E também ouça os podcasts do canal nas plataformas de áudio, @podcast_imaios. Fiquem todos com Deus, que é a base de tudo, e nos vemos logo mais.